Olá! Neste vídeo você vai aprender como a combinação alimentar adequada pode ser decisiva para melhorar o controle da sua glicemia. O meu nome é Cíntia, eu sou nutricionista especialista no tratamento do diabetes. E já me segue no meu Instagram para acompanhar mais conteúdos sobre diabetes, resistência à insulina, para te ajudar aí no seu tratamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente ingere um carboidrato de forma isolada, por exemplo, se eu comer nesse momento um pão francês, sozinho, sem nada de recheio, sem nada de acompanhamento, o pão francês vai passar a ser absorvido, digerido, e absorvido em cerca de 15 a 20 minutos. E aquilo já vai começar a subir a minha glicemia. No entanto, quando a gente combina os alimentos, então, por exemplo, se esse mesmo pão francês eu incluir uma fonte de proteína, uma fonte de gordura boa ou uma fonte de fibras, ou eu colocar todas essas estratégias juntos, eu vou fazer com que o tempo de digestão e de absorção seja muito mais lento, que eu tenha ali um retardo no meu esvaziamento gástrico. E isso vai fazer com que a minha glicemia seja, a curva da minha glicemia seja muito menor e eu tenha ali um pico muito menor na minha glicemia. Então, vamos ver aqui. Então, aqui a gente tem as fontes de carboidratos, como pães, milho, arroz, batata, mandioca, macarrão, as massas em gerais. E aqui a gente tem as fontes de proteínas, que são as carnes, então frango, carne de boi, carne de porco, peixe, os ovos, queijos, iogurte e as leguminosas, que são feijão, grão de bico, lentilha. A gente tem aqui as fontes de gorduras de boa qualidade, como azeite, abacate, que é muito versátil, dá para fazer receitas doces e receitas salgadas, o coco, as castanhas e também as sementes, que aqui no Brasil elas estão pouco inseridas na nossa alimentação. Então são elas: chia, semente de abóbora, semente de girassol, a linhaça. E a gente tem também as fontes de fibras. Então, quais são os alimentos mais ricos em fibras? São os legumes, as verduras e também a gente tem as farinhas ricas em fibras, que são farelo de aveia, psyllium, farinha de banana verde, farinha de casca de uva, farinha de maracujá. Essas farinhas você acha com muita facilidade em lojas de produtos naturais. Então, como eu falei para vocês, quando a gente combina esses alimentos, então, por exemplo, se eu combinar ali o pão francês com ovo mexido e se eu colocar também naquela refeição guacamole. Então, eu peguei fonte de carboidrato, pão francês, fonte de proteína, o ovo, e fonte de gordura de boa qualidade, o abacate. Então, o tempo para absorver essa refeição vai ser muito maior e isso vai fazer com que a minha glicemia fique muito mais estável, a curva fique muito mais estável, Eu tenho um pico pós-prandial, que é um pico de glicemia após a refeição, muito menor. Então, você já pode até testar isso. Faz a medição da sua glicemia ali antes da refeição. Faz a refeição colocando, então, fontes de proteína, de gordura de boa qualidade, de fibras. E faz, então, a medição, de novo, da glicemia 1 hora depois e 2 horas depois. Você vai ver que você vai manter uma glicemia muito mais estável. Então, eu trouxe para você ver um exemplo de refeição justamente para a gente ver essa questão da combinação alimentar adequada. Então, aqui a gente tem uma refeição muito comum, na população brasileira. No café da manhã, por exemplo, pão francês com manteiga ou margarina, café com leite e um adoçante artificial. Então, ali um adoçante à base de sucralose, aspartame, sacarina ou ciclamato. Então, essa é uma refeição rica em carboidrato ali, de absorção muito rápida. Então, pão francês, o café com leite, tem a lactose. Então, essa é uma refeição que vai dar um pico muito grande na glicemia. E tem pouca quantidade de proteína, então o leite tem um pouco, mas é pequena quantidade. E a gente tem só ali a margarina ou a manteiga como fonte de gordura.
A margarina é um alimento, né, de gordura de má qualidade, que é uma gordura feita pela indústria, né, não é um alimento natural, e tá ali em pequena quantidade. E fora que o adoçante artificial, ele piora muito a nossa microbiota intestinal. Então, não é um alimento para a gente consumir com frequência. E agora vamos ver um exemplo de como fazer esse café da manhã, uma maneira de melhorar o controle da sua glicemia, de você comer também mais alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes, que são realmente a virada de chave ali para você não só melhorar o controle da sua glicemia, mas melhorar a sua saúde como um todo. Então, um exemplo desse café da manhã. Então, a gente colocar ovos mexidos como fonte de proteína. Mas se você me falar, nossa, eu não consigo comer ovo de manhã, não gosto. A gente pode colocar outras fontes de proteína no seu café da manhã, como queijos, queijo meia cura, queijo branco. Também fazer um patê de frango, um patê de atum. Uma porção de fruta, então ali cerca de 100 gramas de uma fruta. Colocar a farinha de linhaça, que ela é fonte então de gorduras de boa qualidade e de nutrientes também, zinco, selênio. Ela tem também um pouco de fibras. E a gente colocar então café puro com um adoçante natural, então a base de estévia, xilitol, eritritol. Hoje em dia tem muitas marcas que combinam então a estévia com xilitol ou com eritritol, porque daí não fica com aquele gosto, né, residual da estévia. E os adoçantes naturais, eles são muito melhores, então, para a nossa saúde intestinal. Então, aqui a gente tem fontes de proteína, a gente tem a fruta, que é fonte de carboidrato, mas também fonte de fibras, de vitaminas e minerais, e a linhaça ali como fonte de gorduras de boa qualidade. Então, essa é uma refeição que vai dar muito mais saciedade, porque ela tem proteína, tem gordura, e ela tem carboidrato ali numa quantidade controlada, então você vai ter mais saciedade e um controle da glicemia muito melhor. E se você quer saber mais estratégias como esta, um passo a passo realmente para te ajudar a melhorar o controle do diabetes, atingir também a remissão do pré-diabetes, veja aqui abaixo o link do meu curso, o método Alcance a Glicemia Ideal, porque lá realmente vai ter tudo que você precisa para ter um bom controle do diabetes e reduzir o uso de medicações. Até o próximo vídeo.